De futebol, passou por grandes clubes, Corinthians, Portuguesa, passou pelo Grêmio, pelo Cruzeiro, mas passou pelo melhor de todos, que é a Águia do Vale, a Águia querida, o São José Esporte Clube. Não é isso, Adil Pimenta? Tudo bem? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer, uma satisfação muito grande poder participar de um programa tão importante, de um clube tão importante na minha carreira também. E poder bater uma bolinha com vocês aí um pouquinho, né? Contar um pouco de história os torcedores, principalmente da antiga, poder relembrar os bons tempos. E bater bolinha, você batia bem com essa perna esquerda, aí você fazia um fuá do lado do adversário, não fazia não, Adil? Rapaz, eu tenho muito boas lembranças, principalmente de São José, né? Com Melo, com os jogadores, Zé Renato, Piá, Wagner, Maurício, Garrenchin, enfim, uma série de jogadores que realmente faziam com que as coisas facilitassem muito pra gente. Maravilha. Eu pesquisei aqui no livro do professor Alberto Simões, você atuou 12 jogos com a camisa do São José na temporada de 98-99 e você falou de vários nomes, personalidades com quem você jogou e foi treinado aqui no São José, mas também tinha um repórter aqui que acho que você lembra bastante, entrevistou bastante você, que era o Valtencir Vicente, ele tá conosco. Valtencir, dá um abraço no Adil, Valtencir. Opa, com enorme prazer, tudo bem? E antes de mais nada, Adil, se recupera bem daquele acidente, como é que está o amigo hoje em dia? Que satisfação falar com você, rapaz. Prazer muito grande. E eu acho que os ouvintes da CBN são privilegiados em ter você até hoje aí, trazendo as notícias do esporte, mostrando o seu profissionalismo, o seu caráter acima de tudo. É um prazer, uma satisfação muito grande falar com você. Realmente a minha recuperação ela foi assim, até acima do que esperavam, né? Porque eu fiquei praticamente tetraplégico. Hoje eu consigo andar com um pouquinho de dificuldade, mas consigo me locomover de muleta, devagar, e procuro viver a vida da melhor maneira possível. E eu me lembro bem aqui jogando pelo São José com aquele time, era realmente uma equipe de poucos momentos que o São José teve de alto nível, depois daqueles anos mais nobres aqui do São José, no vice-campeonato de 89. Eu também me lembro do seguinte, quando chegou na metade do campeonato, a diretoria largou mão, presidente Carlos Lourusso, vice Arnaldo Pardal, e aí virou aquela meia máxima do Vampeta, né? Eles fingem que pagam e nós fingimos que jogamos. Foi duro terminar daquele jeito, né, Dil? Porque o time era muito bom, não? Era muito bom, foi lamentável, né? A diretoria naquela época ter deixado a desejar num momento importante daquele. E tem um momento também que chegou uma época que nós viramos treinadores, né? Nós fizemos um jogo aí, eu, Maurício, Zé Renato, que a gente treinava o time, botava para jogar. Então, assim, eu acho que o torcedor correspondeu e muito com todas as dificuldades que nós tivemos naquele ano. E é bom ressaltar, né? Porque o Ademir Melo, que era o técnico, também não aguentou tamanhas dificuldades, ainda mais algumas rodadas pela frente, o time tinha uma boa pontuação, não corria o risco de rebaixamento, e vocês trataram de fechar o campeonato com dignidade. Então foi isso que acabou acontecendo. Eu disse uma pena porque pela boa campanha do primeiro turno, se tudo andasse corretamente, poderíamos ter uma grande surpresa no final, não, Adil? E até um calendário mais longo para o próprio clube, né? Que é o que todo clube no interior almeja hoje, você ter uma sequência de competições, né? Hoje nós temos a facilidade aí de ter a Copa Paulista, o clube mais bem ranqueado pode ter uma vaga da Série D. Então eu acho que a salvação dos clubes do interior hoje é almejar um calendário anual. Eu acho que é o mais importante de tudo, até para você formar na base e esses jogadores terem onde disputar as competições para poder ir para os clubes grandes.
O Adil, o Valtencir acabou citando aí o acidente, então eu queria que você falasse um pouquinho em relação à importância, quando você acabou sofrendo o acidente, do Neto, o craque Neto, e também o Vampeta, que o próprio Valtencir citou em outras circunstâncias, mas citou o Neto e o Vampeta. Eu queria que você falasse da importância desses dois quando você sofreu o acidente. Na verdade, quando eu sofri o acidente, o Neto foi o primeiro jogador que, na minha época, nós já tínhamos jogado junto no Corinthians. Ele pegou um avião em São Paulo, veio para Juiz de Fora, veio saber como é que era o meu caso, como é que estava, e o Vampeta, eu não tinha nem jogado com o Vampeta. Eu conhecia o Vampeta de São Paulo, do samba, tomar uma cerveja, e ele se prontificou lá da Itália a ligar para mim, na época ele jogava na Inter de Milão, perguntando se eu tinha condições de arcar com as despesas de hospital, de cirurgia, dessa coisa assim. E teve outros jogadores também, o próprio Luizão, entendeu? Outros jogadores que se prontificaram a ajudar, mas felizmente, graças a Deus, eu consegui passar isso aí sem que tivesse a ajuda desses amigos aí, entendeu? Tive a ajuda de outras formas, né, de outras maneiras, com orações, com pensamentos positivos, e graças a Deus eu consegui recuperar e superar tudo isso muito bem. E o fato de você ter esse feedback, esse retorno de pessoas tão importantes no meio do futebol, mostra que a sua sementinha foi plantada e muito bem plantada no meio do futebol, né, Adil? Graças a Deus. Eu tive porque na verdade o meu retorno para minha cidade foi após o meu acidente, né? Porque eu estava passando uns dias na minha cidade, acabei sofrendo um acidente, e logo que eu saí da UTI, eu fiquei 1 mês na UTI e fiquei mais 3 meses no quarto. Aí saía 2 amigos meus aqui da minha cidade aqui, fizeram uma lista aqui, quem que ia dormir comigo, então eles revezavam aqui. Foi assim, um carinho muito grande que eu recebi da própria cidade, dos amigos, né, fora telefonemas, pensamentos positivos, assim, eu não tinha a noção da grandeza realmente do que eu representava para a minha cidade num momento como aquele, né? Porque eu estava voltando para casa num momento totalmente adverso, né? Não estava parando de jogar futebol, eu estava me recuperando de um acidente muito grave, onde eu não tinha praticamente 80% de possibilidade de andar, né? De estar numa cadeira de roda. Perfeito. Então isso aí para mim também foi um ponto muito positivo. Maravilha. Valtencir? Adil, você falou do Corinthians, eu me lembro, nós aqui da rádio transmitíamos as finais do campeonato de 93, primeiro 1-0 na final, o Corinthians ganhou do Palmeiras, o gol porco do Viola, coisa e tal, e depois o segundo jogo, né, no ano em que o Palmeiras e a Parmalat sabiam que o título era completamente imprescindível naquele momento, e o Palmeiras ganhou o segundo jogo por 4-1. Eu me lembro de um detalhe no primeiro jogo, quando o Moacir, meio-campista do Corinthians, foi expulso, você reclamou da arbitragem. E o Moacir vinha sendo um dos melhores jogadores do Corinthians no campeonato. Ele fez falta no segundo jogo, o Palmeiras entrou mordido mesmo, e naquele ano não podia dar outro resultado, Adil. Olha, Valtencir, eu acho que as duas coisas, né? Se você for analisar friamente desde o início da competição, o Corinthians foi uma equipe que o investimento era muito abaixo daquilo que tinha o Palmeiras. O Palmeiras, tecnicamente, tinha um time muito mais qualificado do que o time do Corinthians. O Corinthians conseguiu chegar numa final pelo nome Corinthians, pela determinação, pela garra dos jogadores, pelo torcedor acima de tudo, né, que empurrava muito a equipe. Mas o Moacir estava numa fase assim extraordinária, estava jogando muito bem e a equipe sentiu muito a falta dele. E nós encontramos no último jogo de final um Palmeiras perdido realmente, né? Porque tinha acontecido aquele gol do Viola, na semana a própria Mancha Verde foi lá e jogou dinheiro para os jogadores do Palmeiras. Então o Vanderlei soube usar muito bem isso e acabou dificultando muito as nossas ações, até pela qualidade técnica que o adversário tinha.
E teve uma outra final que o Nelson tirou você do jogo lá, você já perdoou o Nelson? É esse mesmo. Foi esse jogo, é. Você já encontrou com o Nelson e já resolveu tudo, já resolveu tudo, né? Na verdade, eu não vi nada, graças a Deus. Entendeu? Eu acho que, analisando friamente, ele foi muito infeliz na minha substituição, porque o jogo ainda estava 0-0. E quando eu estava saindo, se não me engano, o Henrique estava sendo expulso. Sei. Com 15 minutos de jogo. Então isso aí também desestruturou muito a equipe, entendeu? Entendi. Mas eu acho que, independente disso, o erro maior aí foi dele do que propriamente a minha retirada. Até porque a pressão do Palmeiras era intensa, né? Era quase que iminente um gol do Palmeiras ali, quando o Henrique fez a falta, foi expulso, mas deu a impressão que o Nelsinho se apavorou com aquele volume de jogo, não, Adil? Exatamente, porque estava 0-0 o jogo. Né? Ele não tinha motivo para 15 minutos queimar uma substituição numa final como aquela. Então eu acho que, no meu entendimento, ele foi muito infeliz. Poderia ser outro jogador, mas eu acho que seria uma infelicidade muito grande, a não ser que o jogador tivesse com algum problema, algum sentido, alguma contusão nesse sentido aí. Ô Adil, deixa eu já pular para um outro assunto aqui, senão não vai dar tempo. Teve o lançamento do seu livro, Adil, craque na bola, craque na vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, tem até aqui o restante, uma trajetória de superação e conquistas. Obviamente está falando do seu acidente, desse momento ruim, mas também está falando das suas boas intervenções no futebol, as suas belas partidas, seus belos gols de perna esquerda, hein, Adil? Uma passagem rápida para os clubes que eu passei, né? Conto uma história de cada clube aí, um pouquinho de cada um. É um amigo que eu tenho de infância aqui na minha cidade, o Ney Betina, que sempre se dedicou a escrever a história do futebol da cidade e da região, principalmente dos antigos, né? Então eu acho que ele foi muito feliz, eu também estou muito agradecido, muito grato. E vou fazer de tudo para que esse livro chegue às mãos de vocês aí, para que vocês possam curtir um pouquinho também. Será bem-vindo. A gente agradece. Volta em si, Vicente. Adil, temos aqui em São José dos Campos, por exemplo, o Fernando Evaristo, que é um colaborador do São José, torcedor da Portuguesa. Muita gente gosta da Portuguesa e muita gente se preocupa com ela, né? Você, que foi um jogador importante na vida da Lusa, tem uma explicação para a Portuguesa ter descido tanto, já que chegou a disputar uma final de Brasileirão num passado não tão distante, Adil? Na verdade é lamentável, né? O que fizeram com a nossa Lusa. Mas eu acho que tudo esbarra na credibilidade das pessoas que conduzem, né? Eu acho que foram mal conduzidas as coisas, deixaram chegar numa situação difícil de reverter. É lamentável, e a gente torce realmente para que ela consiga, né, se reeditar os melhores momentos e voltar aos bons tempos, porque é um clube muito importante de São Paulo, revela muitos jogadores, dá muitas oportunidades a outros jogadores, e a gente lamenta muito como é o São José, como é o Taubaté. Eu acho que essas equipes têm que se reestruturar, trabalhar muito bem a base, né, porque não se forma só o jogador, forma o homem. Então eu acho que é muito importante você começar pela base para que você tenha êxito lá na frente. Ô Adil, pra gente finalizar, o que você faz hoje da vida, o que você tá fazendo, tá envolvido com futebol? Eu sei que você teve algumas passagens aí por detrás das 4 linhas no futebol, mas o que você tá fazendo hoje? Eu estava ajudando o Tupi de Juiz de Fora, né, procurando reeditar e resgatar o clube. Mas é aquilo que eu falei, quando não se tem credibilidade das pessoas que comandam, fica muito difícil com que você faça as coisas. Então eu resolvi me retirar até em função disso e esperar uma oportunidade para que a gente possa estar inserido no futebol
de uma maneira ou de outra, formando grandes jogadores e grandes homens acima de tudo. Com certeza. Volta em cima, emende a última pro Adil. Só desejar a ele aí boa sorte nos projetos, que ele esteja em algum momento de volta aqui ao Martins Pereira, por algum time no qual ele possa trabalhar, e foi bom saber que você está melhor, pelo menos caminha, e isso é importante também, porque para quem jogava, para quem fazia o que você conseguia desenvolver nos campos, pelo menos andar é o mínimo, né, Adil? Com certeza. Sou muito grato a Deus mesmo pelas dificuldades que eu atravesso hoje. Isso aí não é motivo para me desanimar em momento algum. Maravilha. Adil, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, muito bom ouvi-lo, muito bom saber que você está bem, sucesso com o livro, como disse o Valtencir, sucesso nas próximas empreitadas aí no futebol, que você tem credibilidade, Adil. Grande abraço e obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e me coloco sempre à disposição, se tiver a oportunidade, estou sempre à disposição para atendê-los aí, tá ok? Tá joia, Adil, um abraço, obrigado. Outro, boa tarde. Valeu, boa tarde. Conversamos com o Adil Pimenta, canhotinho, jogava muito com a perna esquerda, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Portuguesa, no nosso São José. O Adil jogava bem, não jogava não, Valtencir? Bom, muito bom jogador, sim, tanto que passou aí por mais de 20 times, acho que passou até de 30 times, viu, Vieira? Acho que 28 para ser exato. Então, aí, ó, quase 30 times. Exato. E com certeza, na grande maioria, ele foi destaque, ele correspondeu. E como eu disse, aqui no São José também, o torcedor que acompanhava na época se lembra bem, Adil, Piá, Zé Renato, Garrinchinha, Canídia. São José tinha um belo time, assim, de encher os olhos, né? Pois é. E o Piá tá preso, que coisa, hein?